Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas todas e todas ao nosso episódio do Tá Ligado, Mano, seu podcast de vários temas muito legais. Eu sou a host Cláudia Mano, advogada especializada em assuntos regulatórios e vigilância sanitária. E hoje eu tenho comigo uma pessoa topzera, que é Kênia Macedo. Gente, a Kênia é uma querida, nós estamos há um tempão conversando sobre a possibilidade de vir aqui bater um papo sobre cannabis medicinal e justiça social ou injustiça social, será? Entre parênteses. Então aqui, ó, Dona Kênia é farmacêutica, graduada como generalista, pós-graduada em assuntos regulatórios, ela não cansa de brilhar, né, gente? Pós-graduada em docência para o ensino superior, quer dizer, ainda tem isso, e membro do Grupo Técnico de Suplementos Alimentares, ainda é do CRF de São Paulo, e atua há mais de 20 anos aí no setor de manipulação, que por acaso eu também atuo, eu conheço ela há um bom tempo já. Então, eu vou acrescentar uma coisa, eu também faço parte do Comitê de Ações Afirmativas do Conselho agora. Excelente. Tem motivo para ela estar aqui hoje, tá, gente? A Kênia é uma querida, além de uma amiga. Tava dizendo antes que ela é um sol, que atrai todas as forças e é uma luz impressionante essa mulher, que eu admiro muito. E hoje nós vamos falar sobre cannabis medicinal. Mas antes de eu passar para ela, a Kênia foi uma das autoras de pareceres jurídicos que a gente colocou em processos judiciais de cannabis medicinal pela Associação Farmacan. Então, eu já estou trabalhando com ela nesse tema há uns 3 anos, né? Que foi quando começou esse projeto. E ela é uma pessoa que entende muito do que vai falar no sentido social também da palavra e não só farmacêutico. Podemos? Vamos lá. Devemos. Kênia, esse ano, em 2023, a gente viu o Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, pessoal, surpreendendo muita gente ao votar no processo que julga se o artigo 28 da Lei de Drogas é ou não constitucional, que fala de usuário e tráfico, ao votar favoravelmente a uma quantidade de cannabis que poderia ser estabelecida para o sujeito não ser considerado traficante. Quando saiu o voto, eu estava assistindo e eu liguei para alguns ativistas de cannabis que conheço e os caras falaram assim, não é possível que ele votou assim, porque o Alexandre de Moraes votou pela liberação dessa quantidade média para dar um parâmetro, para que as pessoas não sejam presas injustamente por tráfico. E ele baseou isso, então surpreendeu muita gente mesmo, né? Vai, Xandão, nunca critiquei. Então, eu amo, gente, isso é bom, que, né? As pessoas acabam entendendo que toda história tem 2 lados, né, Kênia? Nem todo mundo é 100% bom ou 100% ruim. E aqui a gente defende o posicionamento jurídico do Xandão. Seguimos. Ele se baseou em dados que eu vou trazer um pouquinho para a gente começar a nossa conversa. No Brasil, 1/3 de toda a população carcerária está presa por tráfico. Veja, 1/3. Hoje, gente, a população carcerária total do Brasil é de cerca de 832 mil pessoas. Negros, 68,2%, 444 mil pessoas. E dessas de 18 a 29 anos, 43%. O estudo falava sobre o que aconteceu com a lei de drogas, Kênia, desde 2006, né, que trouxe esse conceito de que o usuário não é criminoso. É isso que está em pauta no STF. E trouxe também um estudo para ver o que aconteceu, né, no país em termos de prisão e criminalização desde que a lei foi promulgada. E o que a gente vê é um salto de 15,5% em 2007 para 25% da proporção de presos em 2013. Quer dizer, mais gente foi presa depois que a lei saiu. E a população prisional cresceu em 80%. O tráfico é o pior, a principal causa de encarceramento feminino. As meninas vão no presídio. Sem dúvida. 45% das prisões em 2013. E aí tem alguns dados aqui que já nos indicam, né, que tem alguma coisa errada com a maneira como a gente está aplicando essa lei. Segundo o relatório da ABJ, que vou continuar aqui, da Associação Brasileira de Jurimetria, a média
Para ser considerado usuário, é entre 2003 e 2017 esses dados. 2 gramas de maconha, a média. Agora, a mediana do tráfico já traz um dado bem interessante. Para ser considerado traficante, se o sujeito é analfabeto, só precisa de 32 gramas. Se o sujeito tem segundo grau completo, 40 gramas. Quer dizer, né? Aí só é traficante acima de 40. Diploma superior, que é o nosso caso, né? 49 gramas. Então, que a gente tem uma diferença de 52% na porcentagem entre o analfabeto e a pessoa com curso superior para ser considerado traficante. Por quê, né, gente? Porque não tem um critério objetivo. Idade, 18 anos, 23 gramas e até 30 anos, 36 gramas. E critério de cor não foi possível medir muito bem, porque no estudo era apenas um branco ou tinha pelo menos um negro, então não dava para saber quando as apreensões ocorriam, né, com concurso de agentes, que é como a gente fala no direito. E isso objetivou o voto do Alexandre de Moraes. E a gente vê, né, se 1/3 da população que está presa é negra, e aí a maioria, então, que é preso por tráfico é jovens, negros e pouco escolarizados, pouco alfabetizados. E esse é o nosso tema, gente. Por quê? Por como assim, dona Kênia? Quer dizer que a gente está num país onde eu vou ser tratada de um jeito e a senhora vai ser tratada de outro se formos presas aqui fora daqui a pouco. Sempre foi assim, sempre vai ser, enquanto a gente não olhar com clareza e com coragem para esse tema. O Brasil, ele vende a ideia de democracia e de democracia racial de uma maneira muito eficaz. E um monte de gente compra essa ideia e muita gente se engana em relação a essa ideia. Na minha opinião, só tem uma pessoa vencendo a guerra contra as drogas. As drogas. Ninguém mais está vencendo a guerra contra as drogas. Uau. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em nenhuma parte do mundo. E esse voto do Alexandre de Moraes, ele surpreendeu, eu imagino que a grande parte da opinião pública, mas não surpreendeu quem está acostumado a olhar para fora do país em relação ao assunto. Porque mesmo nos Estados Unidos, mesmo com toda essa corrente, como é que eu vou dizer, reacionária, do qual os Estados Unidos são bastião também, né? É contraditório. Você até falou da história de não ser simples. Nada é simples. Tudo que tem interações humanas é complexo. Não é pão, pão, queijo, queijo. É tudo muito complexo, todo mundo acinzentado. Nem preto no branco, né? Nem preto no branco. Sim, o pingado de um pode ter mais leite, o pingado de outro pode ter mais café. Então, tudo varia absurdamente. Mas para quem está olhando para fora e pensando que os Estados Unidos estão lucrando milhões em impostos por causa da venda do uso recreativo, por causa do uso medicinal, por causa do uso como suplemento alimentar, por causa do uso cosmético de cannabis, e onde essa guerra contra as drogas é promovida? Aqui, no terceiro mundo. Sim. Ou seja, existem interesses econômicos, na minha opinião, que perpassam isso. E não só isso. Existe uma estrutura que acredita que, havendo cidadãos de segunda classe, esse sistema de castas, ele se consolida. Se eu tiver um cidadão que é negro ou que é mulher, negro e mulher, aí é perfeito. Negro, mulher, semi-analfabeto ou alfabetizado funcionalmente, essa pessoa, ela é perfeita pro tráfico de drogas. Quem lucra com o tráfico de drogas? Quem lucra quando eu não cobro impostos pro tráfico de drogas? Quem perde quando eu faço menos pesquisas com cannabis medicinal? Quem perde quando eu não consigo trabalhar com uma padronização e concedo autorizações judiciais para que mães e pais desesperados por uma ajuda numa doença, ou numa doença terminal, ou numa doença crônica, de um filho, de um pai, de um amigo, de alguém, de um afeto que ele tenha, não ganhe? Quais são os lugares que ganham? Para onde vai o dinheiro que não vem para os bolsos
dos brasileiros. Quando você fala quem lucra, com certeza não é a pessoa que foi presa ali por tráfico com uma quantidade de 60, 100, whatever, de gramas de sei lá o quê. Que essa pessoa só faz parte de um sistema. Sim, quando faz parte do sistema, porque você falou aí de 2 gramas. Minha gente, Pra porte. 2 gramas, você ser traficante com 2 gramas de maconha, minha mãe santíssima. Na verdade, 2 gramas seria a mediana do que é considerado usuário. E depois eles tiraram um recorte do que passa a ser considerado tráfico e aí sobe, né, para aquelas quantidades maiores, de 30, 60. Que vai para 30 gramas para quem é mais fragilizado e mais vulnerável. Sim. E quase 60 gramas para elite. A gente nem tá falando aqui quantas gramas são gramas, mas assim, gente, esse caso, paradigma que subiu ao STF, ele é de um paciente, que é como a gente chama a pessoa do mandado do habeas corpus no direito, que foi pego com 3 gramas de maconha, né? Então, quanto será que vai num cigarro de maconha? Talvez essa quantidade, ou até um pouco mais, mas assim, é uma quantidade ínfima de droga para alguém ser considerado traficante. Mas não é sobre as quantidades, e sim sobre a desigualdade social que é aprofundada no Brasil a partir desta proibição, né, Kênia? Porque quando a gente tem uma lei que diz que não é crime você ser usuário e que é crime você ser traficante, e isso aprofunda ainda mais as desigualdades sociais, porque quando negros ou mais analfabetos ou menos escolarizados são presos, eles precisam de uma quantidade de droga menor para serem considerados traficantes, a gente vê uma lei que encarcera pessoas mais pobres e né, mais vulneráveis e menos escolarizadas e negras, 1/3 da população é negra, carcerária, em detrimento de uma política de segurança pública que faça sentido. Exatamente. E o que eu fico pensando é que o grande problema, e vários advogados, me corrija se eu estiver errado, porque você é especialista em direito e não eu, dizem e falam a mesma coisa. Viu o doutor Everton falando, o advogado Everton falando isso, já viu o Bruno Cândido falando isso. Essa lei, ela basicamente é uma lei de encarceramento, porque cabe ao entendimento do agente que efetua ali a apreensão e a prisão de como vai dirigir o caso. É o que ele acha. É o que ele acha. E o que ele acha? E o que ele acha? Ele acha a partir de qual construção? De que lugar ele Exatamente. acha? Ele acha a partir da lei de 1890, que considerava qualquer negro que não tivesse emprego um vadio. Ele acha, a partir de toda a legislação que faz com que a gente fale do racismo estrutural, apesar dos narizes que se torcem, leis que não permitiam que negros fossem proprietários de terras, leis que não permitiam que negros estudassem, leis que não permitiam que negros votassem, leis que falavam do, como é que é o nome daquele termo? Do defeito de cor. Defeito? Defeito de cor. Aquele livro da Ana Maria Gonçalves, que chama Defeito de Cor, eu fui perguntar por que eu estive numa situação onde ela estava numa palestra, por que esse nome? E eu não sabia por quê, porque existia a lei do defeito de cor. Quando você era um negro forro, ou você era um negro, ou alforriado ou nascido livre, você tinha que mandar uma carta para a coroa, dizendo que você era um cidadão de bem. Tem termos que nascem bem ruins. Que você era um cidadão de bem, blá, 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 estudo, faço, aconteço, blá, 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 tendo somente, a pesar contra a minha índole, o defeito de cor. Meu Deus. Isso é lei deste país. Então, esse agente de segurança, mesmo sem saber, mesmo sem ter nenhuma ideia sobre o que eu estou falando, e eu entendo que ele não tenha, porque isso não é ensinado nas escolas, porque nós não discutimos sobre isso, porque a gente varre tudo isso para debaixo do tapete, coloca tudo em cima daquele arco-íris belíssimo de alegria e sonho que é a democracia racial. Só que não, né? Para quem não é branco, a vida é um pouco mais complicada. Ela só fica ruim quando o branco de tão pobre é tratado como negro. Assim como dizia o Haiti.
A letra do Haiti, do Caetano e do Gilberto Gil. Quando o cara... E é isso que acontece com o branco de favela. O branco que mora em comunidade, o branco favelado, esse cara, de tão pobre, é tratado como negro. E aí, esse cara tem um vislumbre do que é ser negro. Que choque. Quando a gente fala de onde partem estruturalmente as pessoas que operam o direito, que operam a segurança pública, elas partem, gente, desse lugar de racismo estrutural que a gente vem aqui também para desconstruir. Eu mesma tenho aprendido muito e procurado aprender muito mais com as mancadas que eu dou, com as frases racistas que falo sem saber que são, e com atitudes que estão internalizadas no meu ser. Do tipo, eu olho e já julgo, e eu julgo a partir de um racional aqui que tá aqui. Do imaginário. Exato, que é construído. Que foi dito pra mim. A gente veio falar de cabelos na semana passada e o cabelo é ruim. Ou então a cor errada, o defeito de cor, ou então, né, várias outras expressões extremamente pejorativas e que vão construindo esse imaginário de que, se é desta cor, então deve ser traficante. Com certeza. Né? Tem a lei do Pito do Pango, 1830, foi a primeira proibição específica de cannabis em terra brasilis, e ela era dirigida justamente quem era que fumava, né? Quem era que tinha esse hábito? Os negros. Então, era para eles. Assim como nos Estados Unidos... Os mexicanos. Exatamente, os mexicanos, década de 20, a marihuana, pessoal, a dona Maria Joana, né, que virou até uma expressão, a casa da Maria Joana. Exatamente. Era um hábito dos mexicanos que começou a se tornar popular entre imigrantes, artistas, conhece algum? Ela é, gente, cantora. Eu também sou, mas ela é muito mais. Artistas, imigrantes, boêmios, na época da lei seca, porque... álcool era proibido, então era uma forma, né, de você ter ali uma substância para uso recreativo, e aí foi proibido justamente por uma questão xenofóbica também. Exatamente. Os mexicanos são arruaceiros, bagunceiros, latinos. Não gostam de trabalhar. Preguiçosos. São violentos. Curiosamente, quem mata a sua população a tiros o tempo todo não são eles. Tipo isso. É a guerra contra as drogas que tá matando essas pessoas. Não resolver essa questão do tráfico de drogas que enriquece alguém. Com certeza. E alguém muito maior do que essas pessoas que estão encarceradas por gramas, quando a gente fala de toneladas, que abastece justamente esses lugares que não desejam essas pessoas que vendem essas pequenas quantidades. Uau! É uma forma de aprofundamento das desigualdades, então. Eu preciso de cidadãos de segunda classe para que todos se movam, medicados ou não, rumo ao sonho dourado. Senão as pessoas param, refletem e falam: o que eu tô procurando? Para onde eu tô indo? O que eu quero da vida? Isso é vida? Quanto de remédio eu vou ter que tomar para suportar e tolerar a vida que eu levo? Quando se fala de medicalização, e a gente tratou disso antes, a base hoje, né, da nossa medicina é baseada em medicamento. Mas houve um tempo em que não foi assim, talvez. Aqui a gente tem no Brasil uma legislação que abranda os critérios de regulamentação para produtos da medicina tradicional chinesa. De onde parte, né, Kênia, a ciência? Hoje, os medicamentos que nós temos disponíveis, eles vêm de onde? A pessoa olhou e falou: olha, nossa, um café, né? Vou transformar em cafeína para fazer um remédio para dor de cabeça. Quem veio primeiro, a ciência ou a civilização? Eu vou falar do primeiro grande blockbuster de medicamentos. Primeiro medicamento que foi... como é que eu vou dizer? O primeiro blockbuster da indústria farmacêutica, que é o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico veio da Salix alba. Salix alba, que os egípcios já usavam há sei lá quanto tempo. Adoro. Na verdade, a indústria farmacêutica, ela trabalha pesquisando moléculas
que estão dentro de plantas, mas não só, sintetizando essas moléculas. E eu, particularmente, eu não vejo mal nenhum nisso. Sim. O mal que eu vejo, aliás, a pergunta, eu tô parando de ver maus, eu tô parando de ficar com esse negócio dicotômico. De bom e mal, de né? bom e mal. Isso é coisa de filme americano, como é que eu vou dizer, de imagética hollywoodiana. Mocinho e bandido. Mocinho e bandido. Existem os bons, existem os maus, existe a beleza, existe a feiura. Não. Eu acho que é tudo um pouco mais complexo. Na verdade, eu acho que tudo é mais complexo que isso. Todas essas sociedades, elas desenvolveram as suas medicinas muito antes da gente ter o que a gente chama de método científico. Mas muito antes. E para que o método científico pudesse haver, todas essas civilizações tiveram suas medicinas tradicionais e com sucesso, sim. Experimentando, né? E assim, ok, você não tem, talvez você não tenha, como é que eu vou dizer, o rigor científico para poder ver a questão de exatidão, de reprodutibilidade, etc e tal, mas, primeiro, nada impede que eu faça pesquisas para, como é que eu vou dizer, comprovar isso, e não faz sentido, pelo menos para mim, refutar isso completamente. Porque se eu refutasse isso completamente, uma série de medicamentos à base de fitoterápicos não existiriam. Exato. Uma série de medicamentos baseados na medicina tradicional chinesa ou na medicina ayurvédica. Mesmo a cannabis. Faz mais de 2.700 anos que a gente usa cannabis, minha gente. Pelo amor de Deus, a gente conhece a planta desde. E a gente na farmacopeia. Exato, e a gente só não estuda essa planta por causa dessa piração. Quer dizer, sim, por causa dessa piração, que é do final do século XIX e começo do século XX. Exatamente. Porque é aquela coisa, enquanto a cannabis estava ou no Oriente Médio para ser resina de haxixe, ou na Índia para ser bebida ritualística, Sim. ou na África usada como medicamento, curiosamente usada como medicamento na África. Gente, não é por nada não, mas o meu povo já sabia. Maravilhosa! A verdade é essa, E a ciência, ela é eurocêntrica, né? Total. Então, ela é colonizada e isso é muito complicado. Você tem que ter uma perspectiva descolonial, e aí eu não vou usar a palavra decolonial, porque decolonial é uma tradução do inglês, uma tradução descolonial. Gostei. Quero descolonizar o rolê. É isso. Então, e essa cannabis, ela veio parar aqui nas Américas no começo do tráfico negreiro. Por isso a tal da lei. Quer dizer, as coisas se entrelaçam. Senhores, se por um lado não dá para pensar nessa dicotomia de bem e mal, outra coisa que não dá para pensar nesse mundinho de, meu Deus, é que existe acaso. Não tem acaso. Excelente. E também não é por acaso que existiu uma política de guerra às drogas que foi proposital. Gente, não é por acaso uma campanha feita na década de 60 nos Estados Unidos com edição de filmes. Tem um filme que chamava Reefer Madness, que mostrava as orgias canábicas, as pessoas em festas. Era muito louco os cartazes, tem nas minhas palestras. As festas canábicas que as mulheres enlouquecidas, seminuas, e os homens assim, né? Como se fosse. Ao passo que se você ver uma festa canábica, tá todo mundo dormindo, no máximo. Exato. Ou né? comendo. A pessoa chapa e fica, né, ou comendo. Ou dando risada, né? São usuários de cannabis, são pessoas inofensivas, acreditem, pessoal. E a gente vê que essa narrativa de olha o perigo, olha, tudo se começa, como eu vi um deputado falando numa audiência pública do PL 399, tudo se começa pela maconha. Isso é imaginação. E a gente não teve a chance, desde aquela década de 60, onde nós copiamos uma política americana que dizia, para proibir, tá ótimo, a gente proíbe também, sim senhor, muito obrigado, tio Sam, você manda e a gente obedece. Nós copiamos isso aqui pro Brasil e nunca mais
que ninguém questionou. Então, a planta ficou proibida de ser plantada, proibida de ser importada, proibida de ser estudada. E a gente ficou com um gap enorme de ciência em relação a cannabis. Até que veio, né, Carline, Mechulan, sintetizou o canabidiol, o tetraidrocannabinol. Vamos entender, vamos pesquisar, tem um sistema endocannabinoide e chegamos onde estamos hoje com um avanço, ainda que pareça pouco, né, mas já é um avanço hoje em 23 na regulamentação de cannabis no Brasil. Eu acho que ficou muito... Para mim e para todo mundo que estava assistindo o julgamento do STF, o que isso tem a ver com cannabis medicinal? Tudo. Tudo! Tudo tem a ver... Bom, primeiro, Carline foi um herói. Segundo, hoje, graças à guerra às drogas, a gente está muito mais perto da tal orgia canábica do que a gente estava naquela época. A cannabis, essa cannabis que vinha do... Aliás, tem um depoimento de um professor norte-americano que estuda a história da cannabis, falando sobre isso num documentário que eu achei muito engraçado. Se o traficante tivesse de bom humor, ele colocava folhas, os galhos e algumas flores. Se ele tivesse de mau humor, era só galho e semente. A concentração de THC que você tinha ali era de 3%. Com a guerra contra as drogas, e com você não tendo como chegar às quantidades que os Estados Unidos consumia de droga do México, você só tinha crescimento decente na Califórnia por causa do sol. Porque ali você tinha cannabis sativa pura, à época. O que eles fizeram? Hibridizaram, pegaram a índica, hibridizaram com a sativa, e aí hoje... Quer dizer, a época... Mas para separar as espécies. A época você criou um Frankenstein, que era sativa e índica. A sativa, ela é menor, não fica gigantesca. Aliás, a índica é menor. A índica é mais baixinha. A sativa é enorme. A índica sou eu, gente. A sativa é a Quênia. E aí você tem a Ruderalis, que é a que crescia na Rússia, que em 12 semanas já dava flor. Então você hibridizou essas três. E hoje, por causa dessa guerra... Não tem como desambiguar o que é. Não dá mais para você dizer, essa folha é mais fininha é da sativa, essa folha é mais grossinha é da índica, ou vice-versa, porque se hibridizou tanto, se fez tanta mistura para que crescesse melhor, para que aumentasse a quantidade de THC, para que isso, para que aquilo outro, para que crescesse nesse lugar, para que crescesse com tanta luz, para que não sei o que lá. Para satisfazer o uso recreativo, que ninguém sabe, se você começa a fazer os passos para trás para você chegar na espécie de origem, cadê? Você não tem um Embrapa, sei lá, um banco de sementes para você saber o que é quem. Pois é. O que você tem que fazer? Você tem que fazer estudos de, tenho essa amostra que eu comprei desse lugar, que tem tanto de THC, tanto de CBD, tanto de CBG, tanto de CB... Enfim. Faz o laudo de teor. Exatamente. Gente, existe laudo de teor, tá? Exatamente, mas você faz o laudo de teor daquela amostra. A mesma, a amostra X que veio depois de outro lugar, é outra coisa. E esse é um desafio de toda a fitoterapia, né? Exatamente. Não adianta eu falar em copaíba ou em outras plantas sem falar em padronização, exatamente. rasuras, tá? Mas, por exemplo, a copaíba, você tem uma semente lá no banco de sementes da Embrapa. Cannabis não. Pra comparar, né? Exatamente. A cannabis sativa você não tem. A índica você não tem. A Ruderalis você não tem. Você tem o que o Linné escreveu à época... Que era E é isso. A fotinho lá, o desenho. Na verdade, não era nem foto, era o desenho que ele fez. Exato, o desenho que ele fez na época e que com a hibridização foi por água abaixo também. Pensando sobre... Você foi para um lugar muito legal das plantinhas, eu adorei. Mas pensando sobre como... Eu demorei também para entender como esse julgamento de porte ou tráfico, né, que estava acontecendo no STF... Tá 6-1, tá, pessoal? O Zanin votou ao contrário e o Mendonça pediu vistas, então nós estamos gravando em novembro de 23 e a situação é essa, o julgamento está paralisado. Mas aí o que isso tem a ver com a cannabis medicinal? Sabe por que tem a ver, Quênia? Porque eu conheço pessoas que já foram até o escritório conversar comigo que são cultivadores domésticos. Pessoas estão cultivando cannabis porque ela não está plenamente regulamentada no Brasil em casa.
para fazer extração de óleo, para fazer até mesmo uso vaporizado, que é uma outra polêmica. E eu conheço pessoalmente pessoas que, né? Pessoas que estão fazendo isso para poder fornecer para outras que não têm condição. Não é por lucro, é por compaixão. Então, a gente tem um monte de gente que planta em casa de forma artesanal para uso próprio e que pode ser presa. Então, por que o Xandão falou em 6 plantas fêmea? Teve jornalista que me ligou para perguntar isso. Por que ele falou das plantas fêmea? Porque é a fêmea que dá flor, é a flor que... Exatamente, a fêmea que dá flor, a flor que não é polinizada, ela que cresce daquele tamanho lá, que tem aquela imagem que todo mundo tem na cabeça, porque já viu a imagem da planta. Porque, Kênia, ninguém sai por aí para pegar um busão com 6 pés de cannabis, né? Não. Eu espero que não. Espero que não, né? Eu espero que não. Na verdade, a amarração, quando você perguntou o que tem esse julgamento, pra mim, o problema é o mesmo. Primeiro, eu aumentei a quantidade de THC na droga recreativa. Quando eu aumento a quantidade de THC na droga recreativa, eu não sei o que está acontecendo com o usuário de maconha. Eu não sei o que esse cara fuma. Eu não sei o quanto de THC ele fuma. Eu não sei o quanto ele é sensível. Quem é mais sensível, quem é menos sensível. Então esse cara pode alucinar, sim. Esse cara pode, aquela coisa, vir a desenvolver a esquizofrenia, sim. Uau. Esse cara pode ter a tal orgia... Reefer Madness. Reefer Madness. Que absurdo. Such a madness. Bom, essa distopia que eles tinham na década de 60, agora pode ser realidade, porque a concentração de THC é absurda nas plantas recreativas. Por quê? Porque a gente trabalha numa sociedade voltada ao mercado. E o seu mercado de consumidor é do cara que quer ficar cada dia mais chapado? Eu não tenho outros caras, porque... aquela coisa, porque num país determinado é crime, ou porque, e aí se é crime, eu vou produzir uma planta mais concentrada aqui e vou levar para outro país traficando aquilo e misturando com outra, né? Exatamente, misturando com outras coisas que façam aquela planta ficar mais, como é que eu vou dizer, aquilo ficar menos concentrado de uma maneira, tem todo tipo de problemas. Então, assim, eu saio da esfera criminal e vou para o problema de saúde pública no uso recreativo. E quando eu não regulamento e não legislo e fico trabalhando na seara do pânico moral em relação a um problema que é de saúde pública, eu faço com que pessoas que poderiam se beneficiar de aquela coisa do uso medicinal dessa droga, que essas pessoas... se desesperem e tenham medidas desesperadas. E fiquem à deriva. Exatamente. E quando elas ficam à deriva, elas recorrem a essas pessoas que fazem isso por compaixão, que fazem isso por dinheiro, que fazem isso por N motivos, seja lá qual for. Como eu vou garantir a quantidade de canabinoides? Qual o perfil canábico que eu tenho naquela droga? Como eu vou garantir isso? Só quando a gente estudar e souber o que está acontecendo. E aí, eu não tenho, por exemplo, dentro da legislação, a farmácia de manipulação para, como é que eu vou dizer, servir de baliza, para baratear esse custo, porque comprar... eu amo ela, gente. É muito maravilhosa. Mas é verdade, porque para comprar o produto acabado na farmácia, aquela coisa, é só o filho da pessoa que tem uma condição financeira melhor, que tem não sei quantas convulsões por dia, que merece qualidade de vida. O filho daquele cara que pega 2 horas de condução para ir, 2 horas de condução para voltar, deixa na casa da vizinha, aquela criança se debatendo. Vou dar um panorama de preço para vocês, pessoal. Pesquisa, né, que eu fiz esse ano. O Mevatil, que é o medicamento à base de cannabis medicinal com alto teor de THC e de CBD, tá? Esse daí pode custar R$3.000 numa drogaria. Né, que é o dobro, mais que o dobro do salário mínimo vigente.
Os produtos com menor teor, né, tipo o Prastidona 12 e outros produtos autorizados já pela Anvisa, sem ainda ser um registro de medicamento full, tá? A Anvisa autorizou alguns produtos a entrarem no país com leniências regulatórias. Esses aí a gente pode encontrar de R$500 a R$1.500, mais ou menos, mas com perfil de dosagem muito baixa. Eu faço uso de um produto importado, que a última importação eu trouxe 3 frascos, que ele tem um teor mais bacana de CBD também, teor bem baixo de THC, e os 3 frascos me custaram R$1.500. Então, a gente vê um produto para um tratamento de saúde, para o meu caso, por exemplo, que não é barato. Então, a gente, veja, marginaliza as pessoas por criminalizá-las e também marginaliza de uma outra forma, que é, olha, o preço é tão proibitivo que não é todo mundo que vai ter acesso. Na verdade, é uma imensa micro maioria. Minoria, aliás, que vai ter acesso a esse produto. Então, a gente está falando de um preço muito alto e da falta de variedade também. E aí entra a manipulação, Exatamente, né, justamente para ajuste de dose. Então, assim, eu não promovo estudos, eu dependo das associações que fazem um trabalho de guerreiros. Exato. Eu dependo das faculdades que também fazem trabalho de guerrilha para conseguir orientar as pessoas e fazer estudos em relação a isso. Mas é pouco. É pouco, é muito pouco. É muito pouco que a gente faz no Brasil. E é muito lento. Para o que precisa. Exatamente. Agora, quem tem dinheiro... Eu lembro de uma musiquinha, como é que é? Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. É isso. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata por ar. E é assim que a coisa funciona. E é assim que ela funciona. Tanto para quem usa cannabis sativa, Ruderalis, Índica, a que você quiser, Og Kush, Gorilla, o nome que você quiser dar. E tem grana. E funciona também para quem tem, como é que eu vou dizer? Para quem está sofrendo com Parkinson, com esclerose múltipla, com espasmos por causa da esclerose, enfim, e todas as outras categorias que vocês podem ir lá no Cochrane para ver o nível de evidência, etc e tal. Não é aquela coisa de entrar no Google acadêmico e falar, tem uma meta-análise. Não, gente, tem uma associação que é a Cochrane, que ela vê, que ela como é que eu vou dizer? Ela compila todos os estudos produzidos no mundo todo, considerando a metodologia empregada, o nível de evidência e o N, que a gente chama, que é a população que foi testada. Para dizer, se a evidência é uma evidência fraca, ela é plausível, ela é uma evidência ouro. É isso. Não vou dizer o que eu acho, porque o que eu acho, o que a Kenny acha, não interessa. Mas, já que a gente está falando aqui de metodologia do trabalho científico, já que a gente é europeizado, vão lá na Cochrane, pesquisem. Pesquisem e saiam desse lugar. E aí o convite que eu faço para qualquer um que ainda vê com preconceito essa história, saiam do lugar do pânico moral. Porque pânico moral não constrói política pública, pânico moral não constrói saúde, pânico moral só causa dinheiro, só faz ganhar dinheiro a alguns poucos e causa transtornos tanto para essa população que está encarcerada e que não vai ter emprego e que vai cair na mão de organizações criminosas. E aí sim, teremos um problema muito grande, onde a gente vai ter uma milicianização da nossa sociedade, e a gente, infelizmente, caminha para isso. E, desse outro lado, eu me sirvo dessas mesmas organizações criminosas que fazem poucos ganharem dinheiro para poder conseguir tratar quem não tem. Veja. É retroalimentado. Por isso que a gente vive em sociedade, meus amigos. E não tem acaso. A alguém o pânico moral serve e não é ao bem da sociedade. Que perfeita. Gente, eu tenho uma médica que fala muito que o principal desafio da cannabis, além de tudo que a gente já falou, é a comunicação.
várias situações que eu precisei explicar para farmacêuticos que o CBD não tem efeito psicoativo, o THC que tem efeito psicoativo, que daria para dosar isso, que esses produtos, por exemplo, que eu utilizo não tem efeito psicoativo. A gente atua muito no setor de farmácias de manipulação. Farmácias de manipulação estão proibidas de atuar por força da RDC 327/19 da Anvisa, artigo 15 e 53, não só de manipular, mas também de comercializar, comprar e revender o produto terminado de cannabis que hoje é encontrado em drogarias. Que estranho, né? Será que, na hora de fazer a legislação, esqueceram lá que farmácia de manipulação também atua com compra e venda de produtos? Mas voltando, né, para sair aqui da minha indignação. Não, é sempre a mesma coisa, é a popularização. Se eu popularizo, eu diminuo a desigualdade. Lógico. Se eu diminuo a desigualdade, eu destruo o sonho dourado. Sim. E aí, pensando nesse setor, né, eu fui num evento em maio, aqui do nosso setor, e eu levei o meu potinho de cannabis. E eu fiz a mesma coisa em julho na Consulfarma. E, gente, a reação das pessoas na hora que eu tiro o pote e abro e mostro que é um óleo, tem gente que dá passo pra trás, Kênia. Pânico moral. Tem gente que fica curioso, aí eu falo, quer experimentar? A pessoa, não, eu não. Ou então vai para um lugar de brincadeira. Ah, olá, hein, a doutora maluca, tananã, como falam com a Margarete também, né, a japa das plantas, Sim, a louca das plantas, a louca das plantas também. Olha, aquela doutora Cláudia, ela é meio doidinha, mas ela é legal. Então, mas ela é legal, né, ela é legal, tá? São as duas coisas. Então, a gente vê, assim, que precisa trazer, imagina, eu ter que levar um óleo, né, que eu, advogada, mostrar para um farmacêutico que é simples um óleo. É muito complicado, né? Porque as mesmas pessoas que fazem todo se arrogam cientistas, elas agem quase como crianças de quinta série. Sim. Quando se defrontam com uma realidade com a qual elas não podem contestar. Porque elas não têm dados, sim, porque elas não conhecem, porque elas não sabem. Isso, na verdade, tem uma parte minha que quer rir, mas de verdade eu quero chorar. Eu acho triste, porque quem sofre é a população brasileira. No centro de qualquer debate sobre saúde nesse país, ou em qualquer país do mundo, deveria estar o paciente, não o meu ego, não as minhas convicções políticas, religiosas ou sociais. Eu deveria estar pensando no melhor desfecho para esse paciente. E se eu não lanço mão do que tem de melhor desfecho para esse paciente, nem por compaixão, que tipo de profissional da saúde eu sou? Quando me recuso a olhar para o que existe. Porque eu estou de olhos fechados por conta de pânico moral? Não dá, né? Eu fico realmente triste. O que me dá esperança é de ver que muita gente jovem vem com muita vontade, muita gente jovem vem já pensando nas startups. Desde dessa mudança que nós tivemos de governo, os debates e as discussões, elas vêm avançando nesse sentido, e nós precisamos incluir as farmácias de manipulação nessa discussão, mesmo porque algumas categorias de produtos com cannabis já são suplementos alimentares afora. Exato. O que eu tomo, Kênia, ele é um suplemento. Exato. Ele sai de lá como suplemento, sofre uma transformação mutante no caminho e ele entra aqui como medicamento. Exatamente. De controle especial, ou seja, aqueles que são considerados drogas lícitas. Sim, que ele tá pensando, porque ele tá pensando no THC e não no CBD. Tem farmacêutico, quando a gente fala de sistema endocannabinoide, ele fica tão assustado. Eu falo, vocês sabem que também a gente tem receptor nicotínico também, tá? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que medo! É um pouco assustador. E você tem outros... pensando nesse sistema endocannabinoide, você tem outros produtos, você tem um lúpulo que interage com o sistema endocannabinoide, e o lúpulo não é proibido. Ninguém tá falando disso, né, gente? Exato. E ninguém vai falar nisso. Enfim. Por que ninguém... E ninguém vai falar também que a maior porta de entrada para outras drogas é o álcool.
e não... E fora o tabaco, né, gente? Tanto tabaco quanto álcool regularizados, socializados Exatamente. e aceitos. Exatamente. Enquanto a gente tem, né, uma planta que tem um potencial terapêutico absurdo, que a gente ainda nem sabe qual é, sendo demonizada, achincalhada, virando motivo de piada, que eu já entre profissionais. De Eu saúde. aceito isso de população leiga, de verdade, porque tem a ver com desconhecimento, são anos e anos, são décadas, você falou de 1960, pensando nesse vídeo, que eu sei de que vídeo você está falando, que é aquela época do macartismo, aquela piração, Kissinger, Harry Kissinger. Exato, que é esse filme, eu ri, porque eu falei, gente, isso é muito engraçado. É sério que alguém achava que isso era sério? Promove a ignorância. Tudo bem pro leigo, né? Exatamente, mas é triste para um profissional da saúde ter esse comportamento, com todo respeito aos adolescentes da 5ª série, de verdade. Desculpa, gente, fazer essa comparação não é justo com vocês. Sensacional. Gente, eu vou deixar uma consideração final minha e depois passo para a Kênia, porque o nosso tempo já está se esgotando, mas foi linda a nossa conversa. Eu acho que a partir do momento que a gente tem um mercado dominado por empresas que fazem intermediação para importação, que é o caso do medicamento que eu uso como paciente, que nada mais é do que um suplemento lá fora. Então a gente está com o mercado inundado desses produtos hoje no Brasil, são os maiores players. Depois o produto industrializado, depois as associações que fazem o plantio e a extração ali na raça, né, com ou sem suporte de HC, e deixar somente a farmácia de manipulação, que pode fazer ajustes de dosagem, que pode fazer tratamentos realmente individualizados, trabalhar com extrato rico em THC, extrato rico em CBD, para fazer a parametrização e se aproveitar do efeito comitiva, e eu não sou farmacêutica, e aí a gente tem um mercado que ficou fechado para farmácia de manipulação. Um dia foi concedida até mesmo uma patente de canabidiol para uma empresa nacional com o apoio de um deputado que eu não vou falar o nome, e essa patente depois foi cassada porque a turma gritou. Então, a quem interessa que o mercado seja fechado a esse ponto, é isso que faz um produto ficar caro, que o mercado seja fechado a esse ponto, que as pessoas ainda estão sendo presas por plantar, ainda estão sendo presas, né, por recorrer a flores ou outras fontes, né, e não tem acesso ao produto num preço legal para poderem tratar das suas saúdes. Então fica o meu recado, Anvisa, abre para manipulação. Não vou cansar de brigar por isto. E convido a Kênia a considerações finais. Bom, eu já adorei a consideração que você fez. Só quero colocar uma coisa sobre efeito comitiva. Efeito comitiva é um efeito que a gente tem em fitoterápicos. Então, assim, cannabis é uma planta. Então, outras plantas também têm efeito comitiva, porque, assim, a cannabis não é feita só de CBD e THC. Tem uns, sei lá, 400 substâncias diferentes. Se eu não me engano, canabinoides, terpenos e flavonoides. Isso vale para, sei lá, para ginkgo biloba. Isso vale para isoflavona. A isoflavona já é um produto. Isso vale para soja. Isso vale para cava-cava. Isso vale para uma série de plantas. Que interessante. Sim, porque elas não são feitas... aquela coisa. Você tem que ser... Pensando na soja, você vai ter genisteína, dadzineína... Vai tirando isolando os compostos. Exatamente. Pensando no cannabis, você vai ter a cannabis XKW, que é um pouco mais apimentada, que vai ser mais rica em canferol. Você vai ter o lemon haze, que vai ter limoneno, que você encontra nas frutas... Quer dizer... Esse efeito comitiva você vai ter sempre. E faltou falar do cuidado farmacêutico. Isso. O cuidado farmacêutico, ele não é só com o paciente, ele é com o profissional prescritor também. Porque você tem que trocar figurinhas. Porque você vai, como é que eu vou dizer, dirigindo esse paciente e tendo uma equipe multidisciplinar em cima dele, fazendo o trabalho. O que a gente não tem hoje. A gente não tem equipe multidisciplinar. O médico prescritor, ele tá sozinho. E é duro, gente, é solitário isso. Uma vez que a gente podia dividir. E às vezes a única fonte de informação que esse prescritor tem é o representante que foi visitar e ensinou ele a prescrever cannabis full spectrum. Então eu queria encerrar, mas a gente não consegue. Eu tenho clientes que têm liminar, né, de cannabis, que
a farmácia tem o direito de comprar o insumo de cannabis, que tudo isso é judicializado, para poder manipular. Só que ela fala, eu não consigo usar, Cláudia, porque as receitas que chegam para mim, elas chegam full spectrum. E eu não sei o que eu faço com o óleo que eu tenho acesso, que é um único óleo que nós temos acesso na manipulação, para transformar nessa receita que esse médico deu. Então, é isso que ela falou, precisa ter uma conversa entre prescritor e farmácia e um acompanhamento desse paciente. Exatamente. Numa coisa, gente, que já existe no resto da cadeia medicinal brasileira, que é uma medicina que considere todos os atores. Exatamente, né? Exatamente, a gente faz isso pra tudo. E não só isso, a gente tem Canadá fazendo isso, a gente tem Austrália fazendo isso, a gente tem Irlanda fazendo isso, a gente tem os Estados Unidos, sim, aquele país lá que a gente tem Israel fazendo isso. A gente tem uma série de países no mundo fazendo isso. E o Brasil poderia estar ganhando muito em impostos, tanto para trabalhar a descriminalização e entender o vício, não só a gente está falando de cannabis, mas o vício em drogas como um problema de saúde pública, porque é o que é. Vídeo Cracolândia, que não vai adiantar tacar bomba, não vai resolver enquanto a gente entender que é um problema multifatorial e de saúde pública, e ajudar essas pessoas que não têm condição de pagar rios de dinheiro para comprar da indústria A, B, C, e que poderiam estar se beneficiando da farmácia de manipulação, que é sim o grande estabelecimento de saúde desse país, porque é por farmacêutico, é com farmacêutico que a população vai tirar dúvida. É uma maravilhosa, não tenho o que falar. Lembrei aqui, para encerrarmos, de Elza Soares, não é mesmo? Porque tem um álbum incrível que chama No Tempo da Intolerância, escutem. E lá tem uma música que diz, pra ver se melhora, pra ver se a justiça vai chegar agora. Toda vez que eu escuto esse álbum, eu lembro de Kênia Macedo. Então, quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço o convite. Ela sempre me traz provocações e até me emociona a forma como ela trabalha os temas e a nossa amizade de mais de 20 anos, a gente sempre se enriquece. Kênia, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esse foi o Tá Ligado, Mano? Encerrado aqui, ó, com emoção e muito calor no coração. Cannabis e justiça social. Pra ver se melhora. Pra nós. É nóis, mano.